Sejam todos muito bem-vindos ao canal Magia da Mente, um espaço onde a filosofia e a psicologia convergem para auxiliar você a contemplar a vida sob uma perspectiva mais profunda. Hoje, abordaremos um tema que, de uma maneira ou de outra, permeia a existência de todos, ainda que nem sempre estejamos conscientes disso. O desejo, e mais especificamente, a influência que o desejo e a sexualidade exercem em nosso inconsciente. Já refletiu sobre o quão profundamente seus desejos moldam suas escolhas, seus relacionamentos, suas decisões e até mesmo sua autoimagem e a maneira como você percebe o outro? Será que o que denominamos amor, paixão ou atração é meramente um fenômeno biológico? Ou será que existe uma dinâmica mais intrincada em curso em nossa mente? Carl Jung, figura proeminente da psicologia analítica, defendia que a sexualidade transcende a mera função corporal. Para ele, ela é primordialmente simbólica, uma linguagem do inconsciente, uma força arquetípica carregada de significados, traumas, fantasias, e que molda nossa maneira de viver, amar e buscar um propósito na vida. E é precisamente sobre isso que iremos discorrer hoje. Entretanto, ressalto que este vídeo não abordará o sexo da forma convencional. Não se trata de julgar o que é certo ou errado, belo ou feio. Nosso objetivo é analisar a sexualidade como uma energia psíquica que, quando compreendida adequadamente, pode ser transmutada em criatividade, liberdade, consciência e até mesmo espiritualidade. Portanto, não se esqueça de deixar seu like, pois isso impulsiona significativamente o alcance do canal a um público mais amplo, apreciador de reflexões originais. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se. Semanalmente oferecemos reflexões sobre comportamento humano, filosofia prática e psicologia profunda. E gostaria de saber sua opinião nos comentários. Você acredita que somos controlados pelo desejo ou que temos a capacidade de controlá-lo? Anseio por conhecer sua perspectiva sobre o assunto. Compartilhe suas ideias nos comentários, pois leio todos eles. Ao mencionarmos o termo sexo, a maioria das pessoas o associa imediatamente a algo físico, instintivo, relacionado ao prazer ou à reprodução. Contudo, para Jung, o sexo transcende essas associações. Ele o concebe como uma força que emana do corpo, sem dúvida, mas que adquire um significado muito mais profundo quando analisada sob a ótica do inconsciente. Jung via a sexualidade como uma energia arquetípica, o que implica que ela não se restringe a uma necessidade biológica, mas sim a um símbolo universal, presente em todas as culturas, mitos, religiões e narrativas da humanidade. É como se o desejo fosse uma linguagem utilizada pelo inconsciente para se manifestar, surgindo disfarçado em nossas fantasias, sonhos, anseios e até mesmo em nossas angústias. Essa energia, quando mal compreendida ou reprimida, pode se tornar caótica, desencadeando compulsões, conflitos, vícios e frustrações. No entanto, ao começarmos a encará-la com maior consciência, ela pode ser canalizada para propósitos muito mais amplos do que o mero prazer momentâneo, transformando-se em arte, insights e cura. Isso ocorre porque o desejo, em sua essência, está intrinsecamente ligado ao movimento da alma. É ele que nos impele a sair da zona de conforto, a buscar algo, a nos aproximar de alguém, a criar e a transformar. Ele nos convida a viver intensamente e, ao mesmo tempo, nos confronta com nossas sombras, medos e inseguranças. Jung acreditava que essa força sexual é, na realidade, uma das manifestações daquilo que ele denominou libido, porém não no sentido freudiano, estritamente sexual. Para Jung, a libido é uma força vital. A sexualidade transcende a mera pulsão física, manifestando-se como uma força vital abrangente, capaz de se expressar de inúmeras maneiras. Ela pode se manifestar como anseio por outra pessoa, por um ideal, por um objetivo de vida ou por uma transformação pessoal profunda. Um aspecto notável é a sua maleabilidade, a capacidade de ser redirecionada,
de alterar sua forma e intensidade. A repressão dessa energia não a elimina. Em vez disso, ela a oculta e a disfarça. No entanto, ao acolhê-la, ao ouvi-la e ao procurar compreender sua mensagem subjacente, é possível integrá-la à nossa psique. É nesse processo que a sexualidade deixa de ser um mero impulso e se torna um instrumento de crescimento individual. O desejo, nesse contexto, não se limita a impulsionar-nos para o exterior, em busca de alguém ou de uma experiência. Ele também nos conduz para o interior, a um espaço de autodescoberta genuína, onde o desejo se transforma em uma ponte, em vez de uma prisão. Para aprofundar a compreensão de como essa energia sexual se manifesta em nós, é crucial abordar dois conceitos centrais da psicologia junguiana: a ânima e o ânimos. Esses termos representam o feminino e o masculino, não no sentido convencional de gênero ou comportamento socialmente determinado. Jung argumentava que cada indivíduo carrega, em seu íntimo, uma imagem do sexo oposto. Em outras palavras, no interior de cada homem reside uma mulher interior, a ânima, enquanto no interior de cada mulher reside um homem interior, o ânimos. Essas imagens não são meras figuras, são arquétipos, formas simbólicas que exercem uma influência profunda sobre a maneira como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos. Elas são projeções do inconsciente que moldam nossos sentimentos, nossas idealizações, nossos julgamentos e até mesmo nossas escolhas amorosas. Reflita sobre quantas vezes você se sentiu intensamente atraído por alguém que não parecia fazer muito sentido do ponto de vista racional. Ou quantas vezes você idealizou alguém de forma quase mágica, atribuindo a essa pessoa todas as qualidades que você ansiava, como se ela fosse a sua metade complementar. Em muitos casos, o que está ocorrendo é uma projeção da sua ânima ou do seu ânimos. Você não está enxergando o outro como ele realmente é, mas sim uma parte de si mesmo que permanece oculta, inconsciente, e que se manifesta através do desejo. É como se o inconsciente estivesse utilizando o outro para revelar aquilo que você precisa integrar em seu ser. É por essa razão que Jung afirmava que o amor frequentemente representa um encontro com o inconsciente, e que, se não reconhecermos essa dinâmica, corremos o risco de vivenciar relacionamentos confusos, excessivamente idealizados ou até mesmo destrutivos. No fundo, estamos tentando encontrar no exterior algo que, na verdade, está faltando em nosso interior. No homem, a ânima representa a conexão com o mundo emocional, com a sensibilidade, com a intuição e com a receptividade. Quando integrada de forma saudável, permite que o homem acesse essas qualidades sem medo ou constrangimento. No entanto, quando reprimida ou distorcida, ela se manifesta por meio de projeções, como a mulher idealizada, a musa inatingível ou até mesmo a femme fatale, que seduz e destrói. Na mulher, o ânimos é a imagem do masculino interior. Ele representa a razão, a ação, a firmeza e a capacidade de direção. Quando bem integrado, proporciona força, estrutura e foco. Contudo, quando mal resolvido, ele se manifesta como crítica interna, rigidez, excesso de racionalidade ou até mesmo na figura do homem idealizado, forte, protetor e salvador, que frequentemente não encontra paralelo na realidade. Esses arquétipos atuam em nosso inconsciente de forma contínua, influenciando a forma como nos atraímos por alguém, como esperamos ser amados e até mesmo o que projetamos em um relacionamento. O convite de Jung é para que abandonemos a busca no exterior por aquilo que nos falta interiormente e comecemos um caminho de internalização, isto é, direcionar um olhar mais atento a essas representações interiores, buscando compreender o que elas buscam expressar e abrindo espaço para que as dimensões feminina e masculina internas possam estabelecer um diálogo, colaborar em harmonia e encontrar um ponto de equilíbrio. Afinal, a verdadeira conexão se manifesta, em última instância, em nosso próprio ser. É nesse contexto que emerge uma das ideias mais instigantes propostas por Jung.
Frequentemente, a experiência do apaixonar-se não reflete um genuíno amor pelo outro, mas sim uma forma de amar um reflexo, um espelho que projeta uma parte de nós mesmos naquela pessoa. Embora possa parecer inusitado inicialmente, convido você a refletir. Quantas vezes você já se deparou com alguém e sentiu uma conexão avassaladora, quase como se fossem almas gêmeas, como se essa pessoa trouxesse uma sensação de plenitude inexplicável? Para Jung, esse fenômeno frequentemente indica a atuação intensa da ânima ou do ânimos, onde o inconsciente se utiliza do outro como um meio para revelar algo que ainda permanece oculto em seu interior. Essas projeções não devem ser encaradas como meras ilusões, pois desempenham um papel fundamental. O inconsciente as emprega como uma forma de apresentar algo que necessita ser reconhecido, acolhido e integrado. Por exemplo, quando um homem projeta sua ânima em uma mulher, pode ser interpretado como uma tentativa de se reconectar com sua própria sensibilidade, com sua dimensão emocional e com aspectos criativos que foram negligenciados. De forma análoga, se uma mulher projeta seu ânimos em um homem, é possível que esteja buscando força, estrutura e direção, não no outro, mas sim em si mesma. O cerne da questão reside no fato de que, ao não reconhecermos essa dinâmica, tendemos a cobrar do outro qualidades que ele nunca se propôs a ter. Começamos a idealizar excessivamente, a nutrir expectativas de perfeição e a sofrer por anseios que jamais se concretizarão. Consequentemente, o amor se transforma em confusão, frustração e até mesmo dor. Quantas vezes presenciamos ou vivenciamos histórias de relacionamentos que floresceram de maneira mágica, intensa e encantadora, mas que, com o tempo, se converteram em verdadeiros pesadelos emocionais. Na perspectiva junguiana, esse cenário se manifesta quando a projeção é rompida. A imagem idealizada começa a ruir, e passamos a enxergar o outro em sua essência. Um ser humano, com suas imperfeições e características distintas da fantasia que havíamos construído. No entanto, é crucial ressaltar que essa desconstrução não é intrinsecamente negativa, mas sim parte integrante do processo. Jung defendia que o propósito da projeção reside justamente em sua dissolução, pois é nesse exato momento que surge a oportunidade de retirar essa imagem do outro e reintegrá-la ao nosso próprio ser. É nessa transição que o amor transcende a esfera da ilusão e se transforma em verdade, quando cessamos a busca incessante por um complemento externo e passamos a nos completar internamente. Ao compreendermos que o outro pode ser um companheiro de jornada, mas não nosso salvador, nosso espelho ideal, ou a peça que faltava em nosso quebra-cabeça, um amor mais consciente começa a florescer. Esse tipo de amor amadurece após confrontarmos nosso próprio reflexo e decidirmos seguir adiante com nossos próprios recursos. É nesse ponto que o desejo se liberta da carência e se transforma em potencialidade. É precisamente nesse ponto que nossa percepção da sexualidade se transforma. Para Jung, o sexo transcende a mera experiência física, atuando como um portal para uma dimensão superior. Se ousarmos atravessá-lo, poderemos alcançar níveis de consciência muito mais profundos. Jung denominou esse processo de individuação, que consiste em nos tornarmos quem verdadeiramente somos, integrando todas as facetas de nossa psique, inclusive aquelas que ocultamos, rejeitamos ou projetamos nos outros. A energia sexual, quando não é reprimida nem vivenciada de forma inconsciente, passa por uma metamorfose, transformando-se em combustível, em ímpeto para criar, para buscar significado e para a capacidade de metamorfosear a dor em arte, o vazio em uma conexão profunda e a confusão em uma lucidez cristalina reside em cada um de nós. Não é por acaso que diversas tradições ancestrais reverenciavam o sexo como uma força sagrada, não em um sentido de pureza moral, mas sim pela sua potente ligação intrínseca com a própria vida, a gênese de novos seres e a transcendência do espírito. Carl Jung revitalizou essa perspectiva mais simbólica da sexualidade, compreendendo que a conexão consciente com o desejo pode nos impulsionar a um despertar significativo. Ele propôs o arquétipo do herói sexual,
que não se manifesta como um conquistador ou sedutor, mas sim como aquele que enfrenta seu próprio desejo, confronta suas sombras internas, reconhece suas projeções e retorna a si mesmo mais completo e íntegro. É aquele que não se esquiva do fogo, mas aprende a dançar em suas chamas sem se queimar. É importante reconhecer que essa jornada não é isenta de desafios. A cultura contemporânea oscila entre a exaltação desmedida do sexo e a tentativa de ocultá-lo, controlá-lo e reprimi-lo. Em alguns casos, o sexo é tratado como uma mera mercadoria, um prazer vazio, enquanto em outros é visto como um tabu. Jung, no entanto, propõe um caminho alternativo, o da integração. Ele nos convida a encarar o desejo sem medo, culpa ou idealizações, compreendendo que ele tem o poder de nos derrubar, mas também de nos elevar, de nos escravizar, mas também de nos libertar. A chave reside na consciência que aplicamos a ele. Ao começarmos a desvendar os anseios ocultos por trás de cada atração, carência ou fantasia, uma nova relação com a sexualidade emerge, caracterizada pela liberdade, honestidade e transformação. Nesse ponto crucial, o desejo transcende a mera pulsão instintiva e se transforma em um caminho espiritual. No entanto, para alcançarmos esse nível de consciência, é imperativo enfrentarmos um passo que muitos evitam: o encontro com a sombra. Para Jung, a sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo o que foi reprimido, escondido ou negado. Seja por imposições sociais, condenações familiares ou pela nossa própria incapacidade de lidar com determinadas questões. A sexualidade, em particular, é frequentemente relegada às profundezas dessa sombra. Desde a infância, muitos internalizam a crença de que sentir desejo é algo negativo, proibido, pecaminoso ou perigoso. Consequentemente, esses sentimentos são empurrados para debaixo do tapete do inconsciente, onde não desaparecem, mas retornam sob a forma de culpa, vergonha, medo, relacionamentos conturbados e comportamentos inexplicáveis. Jung afirmava que o que você nega te domina e o que você aceita te transforma. Portanto, ao começarmos a encarar nossa própria sombra sexual, desenterrando tudo o que foi escondido, sufocado ou distorcido, gradualmente retomamos o controle de nossa própria energia. Esse processo, embora não seja fácil e possa ser desconfortável e até doloroso, é profundamente libertador. É crucial ressaltar que essa jornada não se resume a viver todos os desejos ou a agir sem restrições. Não se trata de ceder impulsivamente, mas sim de ouvir atentamente o que esses impulsos estão tentando comunicar. O desejo também possui uma linguagem própria, revelando e apontando para aspectos que necessitam de atenção, muitas vezes, elementos que sequer sabíamos que existiam em nós. É nesse mergulho nas profundezas do inconsciente que começamos a discernir que os desejos mais intensos, conflituosos e até proibidos podem carregar mensagens importantes sobre nossas feridas emocionais, nossos limites e nossas necessidades mais profundas. Ao encararmos essa faceta da psique de frente, conquistamos um novo tipo de liberdade. Não a liberdade irrestrita de fazer tudo, mas a liberdade de não sermos mais escravos de nada. A capacidade de fazer escolhas ponderadas, de estabelecer conexões mais autênticas, de se libertar de modelos repetitivos dos quais muitas vezes nem sequer estávamos cientes. A sombra não representa uma ameaça, mas sim um portal para o autoconhecimento. Ao integrar a sexualidade nesse processo, revela-se uma força formidável, antes obscurecida pelo medo ou pela vergonha. É como iluminar um aposento que permaneceu fechado por muitos anos. Inicialmente, pode ser assustador, mas logo se percebe que ali também residem aspectos de si mesmo que anseiam por serem vistos e amados. No contexto simbólico da psique, Jung observou que o feminino possui uma dualidade poderosa. Por um lado, manifesta-se a figura da mãe Sita, a mãe acolhedora e protetora, que oferece cuidado e nutre a segurança emocional. Por outro, surge a tentadora, a mulher sedutora, instintiva e livre, que evoca o desejo, o risco
e a transformação. Esses dois arquétipos são tão antigos quanto a história da humanidade, presentes em mitos, religiões, contos de fadas e muitas vezes despercebidos, moldando nossas relações, desejos e até mesmo nossas crises emocionais em nosso inconsciente. A Mãe Sita personifica o amor incondicional, a entrega, o conforto e a base emocional. Ela é a mulher que cuida, ouve e ampara. No entanto, quando esse arquétipo se torna excessivamente dominante ou desequilibrado, pode levar à dependência, à proteção excessiva e ao esquecimento da própria individualidade em prol do outro. A tentadora, por sua vez, carrega a energia da paixão, do movimento e da força criativa. Ela é instintiva, magnética e provocadora, representando o poder de despertar, mas também o medo de perder o controle. Historicamente, esse arquétipo foi demonizado, pois desafia o que é mais reprimido: o desejo de liberdade, de intensidade e de romper com a segurança. Jung acreditava que essas duas figuras residem em todos nós, independentemente do gênero. Nos homens, elas frequentemente se manifestam como projeções, buscando uma mulher que seja mãe e amante simultaneamente, e se frustrando quando percebem que ninguém pode cumprir esse papel dual. Nas mulheres, essas imagens internas podem gerar conflito: ser doce ou ousada, ser cuidadora ou livre, ser aceita ou desejada. O ponto fundamental é que essas duas forças não são opostas, mas sim complementares. Ao reconhecer essa dualidade em nós mesmos e integrar as duas faces do feminino, abandonamos o conflito interno. A mulher que aceita sua tentadora interior não precisa mais esconder sua potência criativa ou sua sensualidade. O homem que reconhece sua projeção da Mãe Sita compreende que não precisa buscar consolo eterno em uma parceira, mas pode aprender a cuidar de si mesmo. Esses arquétipos estão profundamente ligados à maneira como amamos, desejamos, rejeitamos e idealizamos. Quando atuam no inconsciente, podem sabotar nossos relacionamentos ou limitar nosso crescimento pessoal. No entanto, ao trazê-los para a consciência, começamos a enxergar com mais clareza o que realmente buscamos nas relações e o que precisamos encontrar em nós mesmos. Em última análise, essa dança entre nutrição e sedução, entre cuidado e liberdade, é o que torna o feminino tão profundo e transformador. Até agora, compreendemos que o desejo não é um simples impulso, nem algo que deva ser ignorado ou reprimido. Ele é uma linguagem do inconsciente, um movimento interno que pode servir como bússola para aqueles que buscam um crescimento genuíno. É nesse contexto que surge uma figura simbólica poderosa na obra de Jung: o herói sexual. Mas é preciso ter calma. Não se deve confundir essa figura com os estereótipos populares do conquistador ou da sedutora fatal, frequentemente valorizados pela sociedade. O arquétipo do herói sexual proposto por Jung não se refere a alguém que coleciona conquistas amorosas, mas sim a um indivíduo que alcança o autodomínio. É aquele que navega por suas próprias paixões, confrontando seus desejos mais profundos e complexos, e ao invés de se perder nesses impulsos, encontra a si mesmo. Este herói não renega o desejo, mas mergulha nele com plena consciência. Ele compreende que o desejo pode ser uma armadilha, mas também um guia valioso, pois revela nossas feridas, carências e anseios mais íntimos. Ao encarar esses aspectos de frente, o herói inicia um processo de libertação, não por abandonar o desejo, mas por compreender suas motivações subjacentes. Sabe aquela sensação de estar preso em um ciclo de relacionamentos similares ou de repetir os mesmos erros emocionais? Jung interpretaria isso como um chamado para a jornada do herói, pois esses padrões persistem até que aprendamos com eles, até que cessemos de buscar externamente o que precisa ser despertado internamente. O herói sexual aprende a empregar essa energia como um catalisador criativo, uma força de cura e um poder de transformação. Ele compreende que o desejo não precisa ser negado, mas sim elevado e sublimado. E aqui, sublimar não significa reprimir ou espiritualizar artificialmente, mas sim canalizar essa força para atividades que expandam a consciência, como a arte, a conexão genuína,
a transformação pessoal ou a criação de algo significativo. É como transmutar o fogo, deixando de ser consumido por ele e começando a iluminar o caminho com sua luz. Curiosamente, essa jornada do herói é individual, mas também possui implicações coletivas, pois quanto mais nos conhecemos, mais autênticas se tornam nossas relações. E quanto mais conscientes somos de nossos desejos, menos propensos somos a manipular, ferir ou depender dos outros para nos sentirmos completos. Em última análise, o herói sexual não é aquele que suprime o desejo, mas sim aquele que o atravessa e retorna com sabedoria. Após essa jornada de enfrentar projeções, integrar arquétipos, confrontar a sombra e despertar o herói interior, começamos a perceber que a sexualidade nunca se resumiu apenas ao prazer ou ao corpo. Ela é, na verdade, uma ponte, uma ligação entre o instinto e o espírito, entre as forças que nos impulsionam e aquelas que nos transformam. Para Jung, o impulso sexual é uma das expressões mais potentes da energia psíquica, mas não precisa permanecer restrito ao plano físico. Essa mesma força, quando reconhecida e canalizada conscientemente, pode ser transformada em algo maior: criatividade, inspiração, conexão com o sagrado. Muitas tradições antigas já compreendiam isso. O sexo era um ritual, uma meditação, um símbolo de união com algo que transcende o ego. Não se tratava apenas de um encontro entre duas pessoas, mas de um reconhecimento entre duas almas, refletindo-se mutuamente e abrindo caminhos para a transformação recíproca. É evidente que nossa cultura moderna perdeu grande parte dessa perspectiva. Atualmente, o sexo é frequentemente tratado como um produto, uma performance ou uma distração. No entanto, o inconsciente não esqueceu seu significado mais profundo. E quando nos abrimos para observar o desejo com mais presença e menos julgamento, começamos a perceber que ele aponta para algo em nosso interior, um chamado à expansão. Não se trata de negar o corpo, mas de transcendê-lo para encontrar a alma. Trata-se de permitir que o instinto nos ensine, mas sem nos dominar. Trata-se de se permitir. É sobre experimentar as sensações e, simultaneamente, desenvolver a habilidade de converter essas sensações em conhecimento prático. Curiosamente, ao vivenciarmos a sexualidade de maneira atenta e reflexiva, não apenas os laços afetivos se aprimoram, mas toda a nossa existência se modifica, pois passamos a conduzir nossa jornada com maior atenção, integridade e autenticidade. Abandonamos a busca incessante por satisfações externas e começamos a construir nossa realidade a partir do nosso interior. Jung afirmava que a realização pessoal ocorre quando o indivíduo consegue conciliar as dualidades presentes em si. A sexualidade se apresenta como um dos meios mais eficazes para alcançar essa união, uma vez que nos força a confrontar o anseio e o receio, a volúpia e o sofrimento, o impulso natural e a elevação espiritual. Trata-se de um chamado ao amadurecimento, ao despertar da consciência e à busca por uma completude mais humana e abrangente. Em última análise, a paixão é apenas o ponto de partida. Nossas escolhas em relação a ela moldam a pessoa que estamos nos tornando. Obrigado por ficar até o final. Apoie o nosso projeto e siga o canal. Um abraço do seu amigo, Magia da Mente.